A série de livros que a gente vai falar aqui no canal hoje é ao mesmo tempo muito interessante e muito estranha no melhor sentido dessa palavra. Antes da gente prosseguir, eu sou o Davi, esse é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a trilogia Unkyo84 do Haruki Murakami. É muito difícil definir essa trilogia, ao menos para mim foi muito difícil definir a qual gênero ela pertence. Algumas pessoas classificam Unkyo84 como uma ficção científica, outras pessoas como suspense, mistério, espionagem, romance, sobrenatural. E para mim é difícil fazer essa definição justamente porque Unkyo84 mistura todos esses elementos de uma forma muito coesa, muito organizada, muito bem escrita e muito envolvente. Antes da gente entrar propriamente no enredo da trilogia e eu contar um pouco para vocês por que eu gostei tanto dela e eu recomendo aqui no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Unkyo84 acompanha a história de dois personagens principais, o Tengo e a Aomami, que são tragados para uma realidade alternativa. A gente não tem muitas informações logo no começo de por que eles estão nessa realidade alternativa, qual que é o objetivo dessa realidade alternativa, o que está acontecendo e quem foram os responsáveis por levar esses dois personagens para esse mundo alternativo. É um mundo muito parecido com o mundo real, digamos assim. Os personagens estão em Tóquio, em 1984, e eles começam a perceber que tem alguma coisa estranha quando chega a noite e eles olham para o céu e eles veem duas luas pairando ali. Então, esse é o primeiro indício que eles estão em uma outra realidade e as outras pessoas não percebem. Eles chegam a perguntar para outras pessoas, né, se eles olham para o céu e veem algo estranho, mas ninguém diz nada, então eles percebem que eles são ali um elemento que foi tirado do mundo real e chegou nessa realidade alternativa. Então, basicamente, na trilogia nós acompanhamos o Tengo e a Aomami e como que esses dois personagens distantes e aparentemente muito distanciados mesmo, acabam se encontrando devido a várias circunstâncias que acontecem ali no enredo. Então vamos lá falar do enredo de Unkyo84. Nós acompanhamos o Tengo. O Tengo é um professor de matemática e nas horas vagas ele gosta de escrever e escreve muito bem. Já fez algumas publicações muito tímidas, nada muito grandioso ainda sobre o seu nome e em uma determinada circunstância ele recebe uma proposta de trabalho que depois de analisar e avaliar, ele acaba aceitando e é uma proposta muito estranha para ele. O editor, que já tinha lido algumas coisas do Tengo, já admirava o trabalho dele, entra em contato com o Tengo e conta que ele recebeu um manuscrito de uma adolescente e é um manuscrito que deixou ele muito surpreso, que positivamente deixou ele muito perplexo, mas assim, o livro era muito imaginativo, muito criativo, muito cheio de ideias, muito cativante, mas tinha um problema que para um livro é um problema gigantesco. Estava extremamente mal escrito. Essa adolescente tinha ideias muito legais, o livro tinha muita fantasia, era muito envolvente, o editor via ali um potencial até mesmo desse livro ganhar um prêmio, um prêmio muito importante que iria acontecer ali naquele ano de Jovens Talentos. Então ele vê ali um potencial naquela adolescente, naquele livro, e contrata o Tengo para reescrever esse romance. Então o Tengo entra nesse trabalho como um ghostwriter, né? Como um escritor fantasma, alguém que vai reescrever o livro para outra pessoa. Então a gente tem de um lado o Tengo, que é essa pessoa que vai reescrever esse livro, e o outro personagem que a gente acompanha na trilogia é a Aomami. A Aomami é uma instrutora de ginástica em um clube voltado para pessoas de renda muito alta, então é um clube voltado para pessoas muito ricas do Japão, e a Aomami, além de trabalhar como consultora de ginástica nesse clube, ela é uma assassina de aluguel, e uma assassina de aluguel extremamente habilidosa.
Então, em determinado ponto, o mundo, o universo desses dois personagens tão diferentes vai colidir. E qual é a cola que vai unir esses dois personagens e vai fazer com que a trajetória deles se encontre nessa realidade paralela que eles estão? O Tengo acaba reescrevendo o livro dessa adolescente. Ele faz um trabalho muito bom, o trabalho dele é tão bom que o livro explode nas vendas, o livro acaba sendo como uma grande revelação daquele ano. O editor inscreve a adolescente o livro nesse prêmio, ganha o prêmio, mas qual que é a questão aqui muito importante que só vai ser revelada, principalmente por editor, depois que o livro explode de vendas. Essa jovem criou essa história que parece ser uma história fantasiosa, uma história cheia de fantasia, cheia de reviravoltas, com base na experiência pessoal que ela teve no contato com uma seita religiosa. Então, nesse mundo alternativo ali que eles são tragados, existe uma seita religiosa e nenhuma seita fica feliz quando seus segredos são expostos dessa forma. Então, o livro ele explode de vendas, os segredos dessa seita estão ali e acontece então a junção do universo do Tengo, do universo da Umami e do universo dessa seita religiosa. E tudo isso é regado com um tempero que eu achei muito estranho no começo, mas que eu acabei me acostumando ao longo da leitura dos livros, que é um elemento sobrenatural que aparece ali no livro, primeiro do nada, e aí ele vai sendo introduzido. Então, a primeira vez que esse elemento aparece, você fica sem entender do que o autor está falando, e depois esse elemento sobrenatural ele vai sendo desenvolvido. Então, é uma trilogia muito estranha no bom sentido, porque ela mistura ficção científica, né? Então existe uma realidade paralela, um mundo paralelo que os personagens são tragados, tem aí uma carga de ficção científica grande. É um livro de mistério, porque a gente começa a ter contato com informações sobre essa seita, o que eles fazem, né? Existem alguns relatos dentro do livro de algumas coisas pesadas que aconteciam ali dentro. Então, você tem contato ali com uma trama de mistério dentro do livro. Você tem romance ali dentro da trilogia. Tem um pouco de terror em alguns momentos, porque quando a narrativa é focada na Umami, nessa coisa dela ser uma assassina e de como que ela vai tramando ali os assassinatos que ela é contratada para fazer, tem um aspecto de terror ali também. Então é uma trilogia que mistura vários gêneros e pode parecer que é muita coisa, mas o Murakami vai tecendo essa narrativa de uma forma tão delicada, tão sutil, que eu falando para vocês parece que são vários elementos que vão entrando ali, mas na verdade eles estão organizados de uma forma muito coesa e muito gostosa de ler também. Os livros não são curtos, então cada um dos volumes da trilogia tem mais ou menos 400, entre 400 e 500 páginas mais ou menos. Então não são leituras curtas, não é aquele tipo de livro que você consegue ler em pouco tempo, né? Principalmente se você trabalha, se você estuda. Então é uma leitura que vai ali pedir um tempinho de vocês. Mas vale muito a pena, porque é uma trilogia extremamente envolvente, ela mistura gêneros, ela mistura muita coisa, só que de uma forma muito boa, que nas mãos de outro autor poderia ficar uma bagunça, mas não acontece isso no caso do Murakami. E eu resolvi trazê-la aqui para o canal justamente porque é uma série de livros que eu não vejo aparecer em muitos lugares, né? Eu não vejo muito conteúdo sobre um Q84 aparecendo em canais, aparecendo assim nas discussões de pessoas que falam sobre livros na internet. E eu acho que é a obra-prima do Haruki Murakami. Eu concordo muito com os críticos que falam que 1Q84 é a obra-prima do autor. O título é uma referência, né, não só ao ano em que os personagens estão vivendo ali no livro, dentro daquela realidade alternativa, que é 1984, mas também é uma clara alusão, uma clara referência a 1984, do George Orwell. Então, existe ali uma referência clara. Eu recomendo 1Q84 se você gosta de séries de livros, se você gosta de ficção científica, se você gosta de mistério, se você gosta de suspense, porque essa trilogia ela mescla todos esses elementos. A partir do momento em que a narrativa começa a ficar mais intrincada,
em que a realidade do Tengo vai chegando mais perto da realidade da Umami e você tem ali a seita e a reescrita do livro e a realidade paralela e tudo que envolve esse universo esquisito que os personagens estão inserindo começam a ficar mais próximos e mais relacionados, não dá para parar a leitura. Vários momentos que eu estava lendo os livros eu pensava, não, eu vou ler só esse capítulo. E eu acabava lendo mais de um, porque nos 2 primeiros livros principalmente, os capítulos são alternados entre Tengo, Umami, Tengo, Umami. Então nunca é uma coisa muito monótona nesse sentido. Você sempre está querendo ler o próximo capítulo para saber o que acontece. E eu não falo isso como se fosse um livro, nossa, que te prende no sentido meio novela. Não, não é exatamente isso. É porque o Murakami escreve de um jeito tão elegante, tão sutil e tão gostoso de acompanhar, que é uma leitura que você não consegue largar. Então eu recomendo não só se você gosta de ficção científica e desses outros gêneros que eu mencionei, mas se você quiser ler alguma coisa do Murakami e você não sabe por onde começar, o Murakami tem livros menores fisicamente, tá? Com menos páginas do que 500 em cada um dos livros dessa trilogia. Mas pode ser uma porta de entrada para você conhecer o universo do Murakami, porque vários elementos que aparecem em outros livros do autor aparecem aqui na Unkyo 84 também. Então pode ser uma porta de entrada para você conhecer o autor se você nunca leu nada dele também. Em suma, é uma trilogia muito interessante, muito envolvente também, você conhecer mais daquele mundo e você ir entendendo por que os 2 personagens estão ali, o que eles estão fazendo ali, o que é aquela seita, por que houve essa reescrita desse livro, como que o universo da Umami, que é assassina profissional, e o do Tengo, que é um escritor, vão se colidir. É muito interessante você ir acompanhando. E o final é muito bom. Eu gostei bastante de como que o Murakami fecha todas essas pontas e todos esses enredos que ele foi colocando ali ao longo da trilogia. Eu recomendo demais. É uma trilogia muito interessante e ao mesmo tempo muito esquisita no melhor sentido da palavra. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário e de se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrição. Eu vou deixar na descrição o link de cada um dos livros, lembrando que se você comprar qualquer um dos livros ou qualquer produto através dos links, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!